o diabo o tentou pela segunda vez. E desta vez o provocou a se lançar do alto do templo, na expectativa de que os anjos de Deus o segurariam, não deixando que ele viesse a se esborrachar no chão. Portanto, o segundo ponto que quero refletir com vocês é lidando com a palavra de Deus de forma responsável. Quero convidar você a me acompanhar na leitura de Mateus capítulo 4, do verso 5 ao verso 7. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Uma vez que Jesus declara, como segundo Adão ao diabo, que a vida presente e suas necessidades primordiais e primárias não eram mais importantes que sua relação com Deus Pai, o diabo o tenta a fazer prova agora do amor do Pai por ele. Preste atenção no jogo do diabo. Primeiro ele disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, prove, quebrando a ordem natural da criação. Primeiro ele instigou Jesus a ser mais do que um ser humano, com o fim de atender suas necessidades primárias. Agora, nesta segunda tentação, ele diz: se você é o Filho de Deus, prove que Deus Pai te ama. Afinal, ele disse que dará ordens a seus anjos a seu respeito. O diabo cita a própria palavra de Deus, mais especificamente o livro de Salmos, o Salmo de número 91, verso 11, para persuadir Jesus a colocar o amor de Deus por ele à prova. Em nossos dias, essa tem sido uma atitude muito corrente no meio evangélico de forma geral. As pessoas têm exigido de Deus prova do amor por elas. A morte de Cristo na cruz não é o suficiente para muitos. Muitas pessoas recitam para Deus sua própria palavra com o fim de persuadi-lo a fazer o que elas desejam. Não percebem que estão agindo da mesma forma que o diabo agiu quando tentou a Jesus. Em tempos de pandemia, viver sem tomar os devidos cuidados, orientados pelo Ministério da Saúde, e citar textos bíblicos, achando que está protegido pela fé, é se atirar do templo e esperar que Deus envie anjos para te segurar. Isto é tentar a Deus e por Deus à prova. Precisamos lidar com a palavra de Deus de forma responsável. A palavra de Deus não está presa a um versículo solto, fora do seu contexto. Por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Isto não é palavra de Deus, mas parte do que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus se encontra na Bíblia, mas presa ao contexto de toda a Bíblia. Ela está amarrada
a lógica de todo o ensino de Deus, de capa a capa. Ela não permite que usemos frases contidas nela como se fosse um instrumento de magia, fetiche ou um amuleto da sorte. Também não podemos usá-la para manipularmos Deus a fazer o que desejamos. O que, na verdade, não é sábio de nossa parte, pois Deus sabe o que é melhor para nós, mais do que nós mesmos. Veja como Jesus respondeu a Satanás, quando este usou da palavra de Deus para tentá-lo. Versículo 7 diz: Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus conhecia a palavra citada pelo diabo. Entretanto, Jesus sabia que ele era homem e não passarinho. Jesus sabia que Deus não lhe deu asas para voar. Portanto, se jogar do alto do templo era colocar o amor de Deus à prova de uma forma insensata. Era usar da palavra de Deus de forma estúpida e irresponsável. Não aceitar os limites da nossa humanidade e de nossas fragilidades como consequências do pecado é andar como tolo. Se lançar do templo, tendo o conhecimento de que não está imune à lei da gravidade, e de que não tem asas para voar, é loucura pura. Não existe fé nisso. Ainda que você possa tentar usar da palavra de Deus para justificar sua loucura. E me desculpe, sua burrice. Agir contra todos os sinais e evidências naturais é cometer um ato de loucura. Isso não é fé, é falta de maturidade. Da mesma forma, não se cuidar como se deve neste tempo de pandemia é loucura. Não existe fé nisso. Ainda que você possa declarar a palavra de Deus para justificar sua insensatez. A fé não te dá o direito de se jogar naquilo que não é inteligente, racional ou sensato. A fé não autentica sua loucura. A fé de Jesus é totalmente racional. Ele sabia que era homem e não podia voar. Por isso, nem ousou tentar a Deus Pai. Ele sabia que o Pai criou cada ser diferente do outro. E que cada um tem sua forma particular de ser e suas limitações próprias. E que estas devem ser respeitadas como forma de submissão ao Criador. Aqueles que respeitam os limites e fragilidades glorificam a Deus. Entretanto, a fé, ela nos leva a experimentar o amor e a graça de Deus, quando lidamos com a sua palavra de forma responsável. Contudo, quando nós agimos com inteligência e sensatez, e mesmo assim somos alcançados pela crise, pela pandemia, pelos sentimentos mais destruidores que possam existir, Deus se faz presente conosco na aflição. Este era o sentimento de Davi, expresso em um de seus salmos. A certeza da presença de Deus o tornava capaz
capaz de andar por um vale de trevas e mortes sem temer o perigo. Estas são as palavras de Davi nos Salmos 23, verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A fé nos tranquiliza, pois independente das circunstâncias, se estamos num vale de bênçãos ou de morte, ela nos faz sentir e perceber o amor de Deus por nós. A fé nos faz prosseguir adiante. Ela não nos deixa permanecer no vale da morte, pois ela produz em nossa mente e em nosso coração a certeza de que a vida em Cristo Jesus nos conduzirá à vitória. A fé gera em nós paz, mesmo estando no vale de trevas e morte, porque ela nos faz viver além dos limites da vida terrena. Ela nos faz ver além do vale da morte. Davi, em seu salmo, pula do vale de trevas e morte para um banquete preparado para os vitoriosos, conforme descreve o verso 5 do Salmo 23. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. A fé nos transporta para a mesa que nos foi preparada por Jesus, o nosso bom pastor e anfitrião. A fé em Jesus nos conduz para o banquete oferecido por Ele aos vencedores. A fé nos encoraja a enfrentarmos todos os desafios que a vida pode nos apresentar, pois ela se fundamenta naquele que teve coragem de ir para a cruz em nosso lugar. Tudo se torna possível a nós pela fé, porque para Deus nada é impossível, mas isto não torna a fé irracional. Uma fé inteligente, racional, lida com a palavra de Deus de forma responsável.